Sabe aquela cena quase universal que acontece todo outono? Uma única folha, sabe? Girando no ar, se desprendendo de uma árvore. A gente já viu isso 1 milhão de vezes. Quase não presta mais atenção. Mas os materiais de hoje partem exatamente daí. Eles pegam essa imagem tão simples, tão silenciosa e transformam num espelho para as questões mais complexas da nossa existência. E é uma conexão que, à primeira vista, parece quase poética demais, né? Totalmente. Mas o que eu achei fascinante nos textos é como eles constroem essa ponte de forma muito sólida. Eles começam com a biologia pura e simples, sabe? A ciência por trás da queda da folha. E quando a gente menos espera, a gente está discutindo propósito, legado, o sentido do sofrimento. A pergunta que fica no ar desde o início é: o que um processo natural, que se repete há milhões de anos, pode de fato nos ensinar sobre a nossa própria jornada? Exato. Não se trata de um estudo de botânica, né? É uma exploração filosófica que usa a natureza como um guia. A ideia é investigar como esse ciclo do auge no verão, passando pela queda no outono e a decomposição no inverno, como tudo isso reflete os nossos próprios ciclos de crescimento, de crise, e o que significa, no fim das contas, deixar um solo fértil para quem vem depois. E a beleza da analogia, como apontam as fontes, está na inevitabilidade. A folha não escolhe cair. A árvore não escolhe entrar em dormência. É um pulso, uma lei natural. E a grande provocação é: será que a gente, com toda a nossa consciência e livre-arbítrio, não está sujeito a um pulso parecido? Ok, vamos começar a desvendar isso. Para entender a metáfora, primeiro a gente precisa entender a realidade, a ciência da coisa. As fontes detalham que a queda das folhas não é um sinal de fraqueza da árvore, mas o completo oposto. É um mecanismo de sobrevivência inteligentíssimo. Exatamente. Quando os dias ficam mais curtos, a temperatura cai, a árvore precisa economizar energia e, principalmente, água. As folhas, com aquela superfície enorme, são pontos de grande perda de água por transpiração. Manter todas elas durante o inverno rigoroso, com o solo talvez congelado, seria suicídio. Então, a árvore corta o suprimento de seiva para as folhas, cria uma camada de células de abscisão na base do pecíolo, Que é basicamente um corte aqui programado. perfeito. É um ponto de ruptura planejado. A árvore se desfaz do que a deixaria vulnerável para poder sobreviver ao período de escassez. Ela entra no estado de dormência, tipo uma hibernação, concentrando toda a sua energia nas raízes e no tronco, esperando a primavera para recomeçar. É uma retirada estratégica para garantir o futuro. Uhum. E isso por si só já é uma metáfora poderosa, né? Para aqueles momentos em que a gente precisa se recolher, abrir mão de certas coisas para proteger nosso núcleo, nossa essência. Mas os textos mostram que a história não acaba quando a folha toca o chão. Na verdade, é ali que uma outra fase crucial começa. E talvez seja a fase mais importante para a analogia. A folha que cai não é lixo, ela é um tesouro de nutrientes. Durante toda a primavera e o verão, ela foi uma pequena fábrica de energia, absorvendo luz solar, dióxido de carbono, nutrientes do solo. Ao cair, ela inicia um processo lento de decomposição, devolvendo tudo isso para a terra. O material usa uma frase ótima. Diz que a folha devolve ao solo a matéria orgânica que cria, torrões estáveis permeáveis à infiltração da água e do ar. Ou seja, ela nutre a própria fonte que a nutriu. Isso. Ela fortalece o sistema que vai permitir o nascimento de novas folhas na próxima primavera. É um ciclo perfeito de dar e receber, onde nada é desperdiçado. E os textos chamam isso de funcionalidade e sincronicidade. É uma harmonia que não precisa de um maestro, ela simplesmente é. E é essa perfeição que serve de trampolim para a grande virada filosófica da análise. Partindo dessa mecânica impecável, os textos lançam uma pergunta que parece quase infantil, mas que tem uma profundidade imensa. Quanto tempo leva para que cada folha de uma árvore atinja o solo? É uma pergunta que desarma, né? Porque a nossa mente quer logo calcular a velocidade do vento, a altura. Mas, claro, a intenção não é essa. A intenção é nos fazer pensar. E a nossa queda? Quanto tempo dura a nossa jornada? Qual é o ritmo da nossa existência? Exatamente.
A partir daí, o conceito de nutrientes é transportado do solo para a alma. Uma das fontes argumenta que, assim como a vida física depende de alimento e água, a nossa vida interior, a nossa alma, precisa se nutrir de uma dieta muito mais complexa. E o cardápio que eles apresentam é surpreendente. Alegrias, tristezas, solidão, sofrimentos, surpresas e dúvidas. Peraí, sofrimento como nutriente. Isso é algo difícil de engolir. A gente passa a vida tentando evitar o sofrimento e a ideia aqui é que ele é um item essencial do cardápio. Como os textos justificam isso? Eles justificam voltando para a árvore. O que força a árvore a se renovar: o estresse, o frio, a seca, a falta de luz. São esses fatores adversos que ativam o mecanismo de sobrevivência e preparação para o futuro. A analogia sugere que as nossas dificuldades, as nossas estações frias, funcionam da mesma forma. Elas nos forçam a abandonar velhas certezas, as nossas folhas, e a nos aprofundarmos em nossas raízes. É no inverno da vida que a gente descobre do que realmente somos feitos. O sofrimento, nessa visão, não é um castigo, mas uma espécie de arado que revolve a terra da nossa alma, tornando-a mais receptiva a novos aprendizados e a um florescimento futuro mais robusto. É como, sei lá, passar por uma demissão ou o fim de um relacionamento. Na hora, é só dor e perda. Mas, anos depois, a gente olha para trás e percebe que aquele evento nos forçou a desenvolver novas habilidades, a conhecer novas pessoas, a descobrir uma força que não sabíamos que tínhamos. Aquele inverno preparou uma nova primavera. Exatamente essa é a ideia. E isso nos leva a questionar nosso próprio tempo, nosso próprio ritmo. Os textos nos provocam com perguntas como: quanto tempo dura cada estação que nos fornecerá alegrias? Ou quando será o próximo período de florescimento em nossas vidas? Não existem respostas prontas. E o objetivo é justamente nos colocar nesse estado de autoobservação, de entender em que estação estamos agora e aceitar o propósito dela. Mas há um ponto de tensão crucial que a análise introduz aqui. O ciclo da folha é perfeito, né? Regido por leis naturais. Já o nosso, o nosso pode ser bagunçado por nós mesmos. Os textos falam de uma toxicidade humana. O que seria isso? Essa é a parte em que a metáfora se torna um alerta. Se no ciclo vegetal os venenos são externos, como poluição, agrotóxicos que matam os micro-organismos do solo e impedem a decomposição, no nosso ciclo os venenos podem vir de dentro. São as nossas próprias atitudes, a inveja que impede o florescimento do outro, o egoísmo que nos faz acumular nutrientes em vez de compartilhá-los, o cinismo que nos impede de ver a beleza no ciclo da vida. Essa toxicidade interna pode interromper nosso próprio processo de crescimento e, pior, envenenar o solo para os que estão ao nosso redor. Então, nós somos, ao mesmo tempo, a folha e o veneno. Precisamente. E isso levanta uma pergunta muito desconfortável, que uma das fontes coloca de forma direta. Será que temos o direito de interromper este ciclo? Se esses venenos, como a destruição ambiental ou as guerras, são produtos da floresta humana, que direito temos nós de interferir nessa harmonia maior? Aponta para a nossa dualidade trágica e grandiosa. Somos parte da natureza, mas recebemos o poder de agir contra ela. Um poder que, segundo os textos, nasce da nossa imperfeição, da nossa consciência ainda em desenvolvimento. E essa consciência é o que nos leva a outro ponto que eu achei impactante: a noção da brevidade. Uma das frases nos materiais é muito forte. Perto do tempo de vida de uma árvore, a vida de uma folha é um sopro. Dentro da imensidão da floresta, ela é quase anônima. O paralelo com a nossa passagem pelo mundo é vertiginoso. É vertiginoso, mas não é para ser paralisante. Pelo contrário. A argumentação é que a consciência da nossa finitude deveria ser a nossa maior força motriz. Se o tempo é curto, se somos apenas um sopro, isso não deveria nos impulsionar a buscar enraizamentos fortes e entrelaçamentos mais densos. O que seriam esses enraizamentos e entrelaçamentos? Bom, os enraizamentos seriam nossos valores, nossos princípios,
aquilo que nos nutre e nos dá estabilidade. Os entrelaçamentos são nossas conexões com os outros, família, amigos, comunidade. A ideia é que, por sermos breves, nossa existência ganha sentido não apenas no que fazemos por nós, mas na forma como nossas raízes e galhos se conectam aos dos outros, criando uma rede de sustentação mútua. Nossa curta passagem enriquece a floresta inteira, principalmente as gerações futuras que brotarão desse mesmo solo. E a beleza da queda em si. Os textos descrevem poeticamente como, por um breve momento, as folhas espalham cores e brilhos, antecipando seu fim. Elas não murcham e caem de forma triste. Elas oferecem um último espetáculo de beleza. É como se a aceitação do fim liberasse as cores mais vibrantes. Sim, e ainda usam a metáfora do vento do destino, que pode levar uma folha para muito longe da sua árvore de origem. Isso sugere que nossa influência, nosso legado, pode alcançar lugares e pessoas que a gente jamais imaginaria. Uma ideia que compartilhamos, um ato de gentileza, eles podem ser como uma folha levada pelo vento, fertilizando um solo a quilômetros de distância. Mas tudo isso sem saber. Nós sabemos, ou pelo menos temos a capacidade de saber. Nós podemos refletir sobre nosso papel, sobre o que vamos deixar após nos tornarmos literalmente terra, como diz um dos textos. Essa consciência do legado é o que nos define. É o que define nosso potencial e nosso fardo. A folha simplesmente é. Nós temos que escolher ser. Escolher quais nutrientes vamos absorver, escolher como vamos cair, escolher qual tipo de solo queremos deixar para trás. Essa capacidade de refletir sobre o fim enquanto está ainda no meio da jornada é a nossa maior bênção e talvez a nossa maior fonte de angústia. E os textos falam dessa angústia. Reconhecem o medo que vem da nossa fragilidade, de não sabermos qual será a próxima ventania ou tempestade que pode nos arrancar do galho antes da hora. Essa falta de controle é aterrorizadora. Sem dúvida. E a principal conclusão, a sabedoria que as fontes tentam extrair dessa metáfora, é a necessidade de respeitar o pulso da vida, não lutar contra ele. Isso não significa passividade, mas uma dança. Significa aceitar o fechamento dos ciclos, os momentos de partida e, acima de tudo, aproveitar a aprendizagem no trajeto de nossas próprias quedas. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a pergunta que a gente se faz talvez esteja errada. Em vez de perguntar ansiosamente até quando estaremos por aqui, a proposta é mudar o foco e perguntar como posso me alinhar melhor à jornada que me foi dada. Exato. É alinhar a existência a esse roteiro natural. Nascimento, crescimento, florescimento, frutificação. E a aceitação de que a nossa decomposição vai renovar a vida. É uma mudança de uma mentalidade de posse, a minha vida, para uma de participação. Eu sou parte de um ciclo de vida. E isso leva a um sentimento de gratidão, que é a nota com que a análise se encerra. A ideia de que observar uma folha caindo pode ser como testemunhar a passagem de outra vida. Um momento para lembrar que nós também, em nossa estação, fizemos sombra para refrescar, abrigamos seres protegidos ou refletimos a luz do sol para dar brilho. E que saber que teremos a permissão de cair é, no fundo, uma libertação. É aceitar o fim da nossa função individual com paz, com a sensação de dever cumprido, sabendo que nossa matéria e nossa energia serão reaproveitadas pela grandiosa floresta da humanidade. Não é um fim, mas uma transformação. Resumindo tudo, então, a partir dessas reflexões, a queda de uma folha deixa de ser um evento banal do outono. Ela se torna um lembrete constante e silencioso da nossa própria jornada, do impacto que temos uns nos outros e da nossa inevitável e bela volta ao ciclo. Sim, e reforça que, mesmo sem ter controle sobre o vento ou sobre a chegada do inverno, nós temos uma escolha fundamental que os textos ressaltam. Podemos escolher por onde nossas raízes se firmarão. Podemos escolher nos nutrir de coisas que nos fortaleçam e que, no final, enriqueçam o mundo. Podemos escolher viver conectados a algo muito maior que o nosso pequeno ego. As fontes nos deixam com uma última provocação que eu acho que vale a pena levar conosco.
Se o nosso tempo aqui é tão fugaz quanto o de uma folha, será que é possível adquirir consciência sobre o nosso verdadeiro papel a tempo? E o que significa para cada um de nós, na prática, no dia a dia, deixar para trás um solo mais fértil para os que virão depois?